Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast, o nosso Coprelcast. E hoje o nosso assunto é muito importante porque é um sistema que está ao nosso redor, que a gente utiliza todos os dias, mas talvez pense pouco sobre a segurança com as redes do Wi-Fi, com a internet num todo. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o Everton Lucas, que é coordenador de infraestrutura de engenharia da Coprel Telecom. Seja muito bem-vindo à tua primeira edição do Coprelcast. Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá, Eugênia? Tudo tranquilo? Sim, a minha primeira edição. Então é com muita satisfação que estou aqui presente para falar de um assunto importante, principalmente aqui para a Coprel, né? E para todos os nossos clientes. Perfeito. E para a gente começar, só para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da tua trajetória, há quanto tempo você trabalha aqui na Coprel Telecom, né? Qual que é o teu caminho aqui na cooperativa? Sim, eu vim para estagiar aqui na Coprel e estou há 28 anos estagiando, que eu digo que todo dia é um aprendizado, toda forma de conhecimento é bem-vinda, então a gente está sempre aprendendo e sempre evoluindo. Então são 28 anos aqui já de Coprel. Perfeito. Eu acho muito interessante isso, porque eu tenho entrevistado muitas pessoas aqui no Coprelcast que tem mais tempo de trabalho aqui do que eu tenho de vida, né? Então, para mim também é uma grande honra poder absorver esse conhecimento também, né? E Everton, como coordenador de infraestrutura, sobre esse tema da segurança de redes, né? A gente sabe que a gente usa muitas redes de Wi-Fi e a Coprel Telecom tem essa expertise para oferecer esse conhecimento, esse cuidado em relação à segurança. Principalmente a segurança de dados, né? Então, para a gente começar, a gente sabe que todo mundo pede a senha do Wi-Fi, acessa o Wi-Fi em todos os estabelecimentos que vai. É muito comum, a gente chega no restaurante, chega no estabelecimento, primeira coisa, já vai perguntar qual que é a senha do Wi-Fi, né? Mas quase ninguém pergunta se essa rede é segura ou se questiona se os dados que está colocando ali vão ser tratados de forma segura. Na prática, qual que é o risco de usar qualquer rede pública que não seja da nossa casa, da nossa empresa? O pessoal geralmente, como você falou, não tem esse conhecimento, não tem essa noção de quão é perigoso tu usar uma rede pública onde não tem nenhum tipo de proteção. Nós aqui da Coprel Telecom, a gente busca desenvolver um serviço e um produto para os clientes, para poder justamente entregar um produto diferenciado, algo diferencial, justamente depois do marco civil da internet, né, onde o LGPD é uma característica que tem feito os provedores mudar um pouco a forma de apresentar esse serviço. Então, hoje em dia, se você vai utilizar uma rede aberta, uma rede pública, onde você tenha somente uma senha, para fazer uma analogia, é como se fosse uma rede com senha fosse a chave da casa. Tá? Onde você utiliza a chave da casa, passa aquela senha, né, para usar a rede, só que se tu disseminar essa senha para várias pessoas, rapidamente, dependendo do local onde ela está sendo utilizada, você pode chegar e perder o controle. E aí qualquer um ter acesso à tua rede e poder fazer qualquer coisa. Então a rede aberta é como se fosse um lugar público, uma praça. Tá? A rede com senha é como se fosse a sua casa. Você permite que somente quem tem a chave entre. Mas aí, como você pode chegar e espalhar essa senha, aí você pode perder o controle. E a senha e o Wi-Fi com cadastro, onde você tem que colocar o CPF, colocar seus dados ali, ela é uma proteção tanto para o dono da rede Wi-Fi quanto para o próprio usuário. Então, essa é a grande diferença do produto que a Coprel Telecom oferece. Alguma coisa de qualidade, um produto que a gente consegue entregar e deixar tanto o dono da rede quanto o usuário da rede protegidos de qualquer forma de invasão, ou por vírus, ou por alguma pessoa mal intencionada utilizar essa rede aberta. Perfeito. Ótima analogia, inclusive, em relação à chave da casa, né? Porque é uma perspectiva de segurança que a gente entende, né? E isso que eu ia te perguntar, o que muda
para o usuário em relação à diferença que existe entre uma rede aberta, uma rede com senha e rede com cadastro, né? Porque realmente o caso mais comum que a gente vê é você pegar a senha ali que está disponível em algum estabelecimento, algum local público, e simplesmente entrar naquele Wi-Fi. E alguns pedem, então, um CPF, né? E você insere esses dados ali, coloca uma senha, geralmente tem que fazer todo um cadastro ali, colocando data de nascimento, telefone, fazer ainda uma verificação. Então, o que muda para o usuário? Realmente, ele está mais protegido quando pede todo esse cadastro. Como eu falei anteriormente, quando você faz o cadastro, você além de estar protegendo o dono da rede, a gente está também isolando o aparelho, ou o computador, ou o celular de quem é o usuário da rede. Porque se você usar somente uma senha de uma rede doméstica, por exemplo, você está utilizando o Wi-Fi e o roteador interpreta como se fosse todo mundo conhecido, todo mundo amigo, então todo mundo se enxerga, digamos assim. E quando você coloca um cadastro, por exemplo, hotspot que a gente utiliza, a gente consegue chegar e fazer tipo um túnel. Cada equipamento, mesmo usando a mesma rede, eles vão estar protegidos porque nenhum outro consegue enxergar o aparelho, o dispositivo que está sendo usado dentro daquela rede. Então isso é uma proteção para o usuário e também uma proteção jurídica para o dono da rede Wi-Fi. Essa é a grande diferença. Perfeito. E como que a Coprel trata esses dados? Tudo que ela recebe ali através desse hotspot, como que a Coprel cuida desses dados que passam por essa rede Wi-Fi? A gente protege com muita seriedade e segurança, tá? Esses dados não são para a gente divulgar ou vender, a gente não faz isso, tá? A gente protege esses dados dentro dos servidores e eles só são acessados caso venha alguma ordem jurídica. Exemplo, se caso teve algum problema e o dono da rede liberou o acesso e alguém utilizou lá de forma mal intencionada, digamos assim, tá? Acessou, tentou aplicar algum golpe de Pix falso ou uma fake news, ou até acessando sites ilícitos, tá? O que acontece? Se vem uma ordem judicial, se caso for denunciado e identificado como crime, vem essa ordem judicial e a gente fornece quem teve o acesso naquele horário, naquele momento, naquele site, fez aquela digamos, ação mal intencionada para chegar e cometer o crime. Então, você utilizando uma rede com dados, uma rede que tenha todos os teus cadastros ali, a gente só vai liberar em caso de uma ordem judicial. Então, dessa forma, a gente está protegendo não só o usuário da rede, né? Porque quem está lá com boa índole utilizando a rede está protegido porque seus dados estão lá e mostrando que ele acessou somente páginas apropriadas, que não tem nenhum tipo de vírus ou não utilizou de má intenção enquanto está usando a rede Wi-Fi. E a pessoa que utilizou lá vai estar o cadastro com o CPF indicando quem cometeu a fraude ou crime ou alguma coisa nesse sentido. E aí automaticamente está protegendo, né? Tem uma proteção jurídica pro dono do Wi-Fi. Que legal, realmente tem o histórico de todo mundo que acessou ali, isso já garante uma segurança maior, né? E é verdade que dá para roubar dados ou até transmitir vírus pelo Wi-Fi? Como que esse tipo de situação acontece considerando o Wi-Fi público, né, sem esse tipo de cadastro mais seguro? Vamos dar um exemplo assim, ó. Digamos que num salão numa comunidade aqui de Birubá, a gente presta esse serviço aqui para várias comunidades aqui de Birubá. Em vez de ter o hotspot da Coprel, o serviço da Coprel, ele tem um roteador lá somente com uma senha, tá? E aí chega alguém mal intencionado e fabrica uma rede falsa, uma rede fake, com o mesmo nome, digamos, salão da comunidade ou Wi-Fi grátis da comunidade, tá? E aí todos que acessarem esse roteador, essa rede falsa, eles vão estar lá simplesmente passando todos os dados, trafegando tudo ou pelo celular ou pelo computador que eles estão utilizando e não vão ter proteção nenhuma. Então essa é uma forma que acontece de chegar e tu perder os teus dados bancários, perder todas as tuas informações e senhas, né, que é muito importante hoje em dia, utilizando uma rede sem proteção nenhuma. E ao mesmo tempo pode ser que numa rede aberta você
por estar utilizando somente uma senha, né, como eu falei da comunidade ali, né, acontece de você chegar e está disponível, todo mundo está enxergando o celular um do outro, o computador um do outro, e aí se tiver um dispositivo infectado, ele pode, através disso, disseminar esse vírus. É como se estivesse todo mundo numa sala fechada e alguém com o vírus da gripe, tá respirando o mesmo ar. Ele espirrou, vai todo mundo estar infectado. Está todo mundo no mesmo ambiente, ele enxerga como se fosse tudo o mesmo ambiente. Então, se tiver um computador, um celular, algum dispositivo infectado, ele vai disseminar esse vírus para os demais que estiver na mesma rede aberta. Coisa que não acontece numa rede fechada, né? Nossa, que interessante. Realmente a gente não para pensar nesses dados que a gente está colocando ali e na quantidade de coisas realmente sigilosas que tem no telefone de cada um hoje. Nós temos senhas de banco, temos todos os aplicativos ali e a vida da gente está no telefone. Assim, realmente é um aparelho completamente dependente já de tudo que a gente faz. É quase como se sem telefone você já não consegue contatar ninguém, não consegue mais pegar um dinheiro. Não, tudo tá ali, né? Então, realmente, eu acho que esse questionamento de tratar isso com mais preocupação, com essa segurança, com qual rede Wi-Fi a gente vai se conectar, é uma precaução mesmo, né? Uma cautela necessária. E o Wi-Fi com cadastro, ele costuma gerar um pouco de resistência por parte das pessoas, porque é realmente muito mais fácil você pegar uma senha que está disponível ali, simplesmente cadastrar, entrar nesse Wi-Fi, ao invés de preencher o seu nome, colocar os seus dados, demora um pouco mais para fazer a verificação ali e acaba gerando um pouco de resistência. Por que ele é considerado mais vantajoso, né, tanto para o usuário quanto para o estabelecimento, mas principalmente porque gera essa resistência? É pelo tempo que demora para cadastrar, mas ao mesmo tempo também é uma atividade que requer mais segurança ali, né? Então vale a pena passar por aquele processo. Como é que tu vê isso? É exatamente isso aí, é uma pergunta muito boa, porque hoje em dia o pessoal acredita que é algo mais burocrático tu chegar e preencher todos os teus dados, todas as informações, mas eles não enxergam e não conhecem muitas vezes que esse tipo de fator que a gente utiliza para pegando cada dado, cada identificação de usuário, é justamente o cinto de segurança da rede Wi-Fi. Tá? Você tem que fazer uma analogia sempre com o que o pessoal conhece. Você, utilizando todo esse passo a passo de cadastro, você está protegido. Você sabe que o que você fizer naquela rede ali vai estar salvo nos servidores, com todos os logs, com todas as informações de conexão, que você está fazendo as coisas certas. Então é uma proteção para você. E para o usuário então da rede, o proprietário da rede, é a proteção jurídica que eu falei anteriormente, né? Você tem que chegar e ter essa proteção para evitar que um terceiro use tua rede Wi-Fi e você acabe sendo incriminado por um crime que você não fez. Então é uma proteção jurídica para o dono do Wi-Fi. Mas para o usuário, que geralmente o pessoal enxerga como algo burocrático, é o cinto de segurança. É para você trafegar numa rede segura. E tem um detalhe, você utilizando uma rede com cadastro, com Wi-Fi, onde o Wi-Fi tem o hotspot, você está tornando aquela rede mais democrática. De que forma? Cada usuário vai poder utilizar o mesmo tempo de Wi-Fi, a mesma banda. Não vai acontecer, Eugênio, exemplo, de alguém chegar e conectar e baixar um filme, e aí, digamos, nós estamos numa sala com 10, 15 pessoas, e aí toda a banda daquele Wi-Fi está sendo usada por aquela pessoa que está baixando um filme ou algum arquivo pesado. E os demais não vão conseguir nem conversar pelo WhatsApp, por exemplo. Se você utilizando a rede com cadastro, a rede com hotspot, que é um serviço que a Copel Telecom fornece para os seus clientes, a gente vai estar ali monitorando o que cada usuário está utilizando de banda e tornando a rede mais democrática. Todo mundo vai ter acesso à banda necessária ao que precisa. Isso acontece em eventos, acontece em festas. Às vezes o pessoal vai lá, faz uma live lá e fica ao vivo lá mostrando a festa e acaba pegando toda a banda do Wi-Fi ali e utilizando para ela. E ali, se você utilizar o cadastro, cada um vai ser a sua banda. Você consegue pré-definir isso antes, quando cada usuário tu está disponibilizando, para também não utilizar toda a banda do estabelecimento, né? Todo o consumo de dados que o estabelecimento contratou, digamos assim.
Nossa, perfeito, porque realmente essa situação de alguém estar utilizando um serviço que está fazendo uma atividade que requer mais banda ali e acaba que os outros não conseguem utilizar a internet da mesma forma, a gente já viu muito acontecer, mas hoje então já está sendo, digamos, diminuído esse risco. Vou te dar um exemplo bem comum. Quando tem feiras e eventos, o pessoal utiliza as maquininhas de cartão. Tá? Eles precisam ter sinal de Wi-Fi ali para poder passar o crédito, débito, ou o que for, o Pix. Tá? E se tu não fizer esse controle através do cadastro, o que vai acontecer? O pessoal vai estar utilizando a banda para tirar foto, para fazer vídeo, e o pessoal, na hora que é para fazer o teu comércio girar, a economia funcionar, né? Quando está fazendo um evento, não vai funcionar a máquina de cartão, é coisa bem simples, né? Então a gente tem esse cuidado justamente para fazer essa separação de redes, digamos assim. Quando é para maquininha, ela não entra no hotspot, a gente faz outro tipo de tratamento. Quando é para uma rede para eventos e festas maiores, os clientes e público têm um tipo de rede com hotspot, os participantes, os expositores têm outro tipo, então a gente consegue fazer um projeto bem específico para cada tipo de evento. Então, não é somente cadastro e senha. A gente consegue montar uma estrutura que a gente consiga atender eventos, feiras, parte corporativa, empresas. Então, cada caso é um caso, sabe? A gente não pode colocar todos na mesma vala comum. Então, a gente consegue fazer um projeto diferenciado para cada tipo de cliente. Nossa, isso é ideal e depois dessa conversa fica muito claro que vale esse investimento de tempo, né, e de contratação também para ter um serviço seguro, né? Então fica esse recado para as empresas, para as instituições, qualquer local que tenha algum tipo de evento que quer fornecer então a sua rede Wi-Fi, poder contar com esse serviço mais seguro, porque na hora pode parecer mais vantajoso não ter, né? Mas mais para frente pode fazer falta ali aquela questão de segurança. E se alguém que está assistindo esse podcast e ficou interessado em relação a isso, é só contatar o nosso Discoprel, contatar a Coprel pelo 0800 039 0039 e pedir então essa solicitação para um hotspot para o seu evento, por exemplo. Pode ser solicitado por qualquer pessoa que esteja na nossa área de abrangência da Coprel Telecom. Sim, a gente presta uma consultoria, na realidade, antes de qualquer projeto. A gente entende a necessidade do cliente, se é um evento, se é uma festa, se é um exemplo assim, ó, vamos pegar que é um serviço agregado que tu está oferecendo para o teu cliente. Se tu tem o exemplo do Posto Amisa, onde tem ali o hotspot, é um serviço agregado. A gente está entregando uma rede Wi-Fi segura, confiável, e é um serviço, um plus para o cliente que está utilizando tanto a loja de conveniência ou abastecendo lá na Misa. Voltando aos eventos, a gente costuma participar de feiras. Todos os municípios aqui da região de abrangência da Coprel costumam utilizar a nossa rede Wi-Fi para fazer o evento e oferecer algo a mais, tanto para os expositores quanto para os visitantes das feiras, né? Então, de cada caso a gente faz um projeto, faz uma consultoria e verifica o que é necessário para o cliente, o que ele precisa para atender o evento ou feira que ele está fazendo. Então, como você bem falou, né, é só entrar em contato com a gente pelo 0800 039 0039, que o pessoal do Discoprel vai repassar isso para a nossa área comercial, a gente vai fazer o atendimento e entender o seu caso e poder oferecer um produto que faça sentido também para você. É o jeito Coprel de fazer parte da vida das pessoas, né? Mesmo com um serviço técnico que geralmente as pessoas não veem acontecer, né? Só na hora realmente de se conectar, que a gente ainda consegue ter um diferencial. Eu acho isso incrível, que até na parte mais técnica, menor, assim, o detalhe do dia a dia, a Coprel faz a diferença, né? E pra gente se encaminhar para nossa finalização, queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão da tua coordenação da tua equipe, né? Com que vocês trabalham, o que motiva vocês, né? Porque é um trabalho bem técnico mesmo, de bastante análise, imagino a quantidade de detalhes que vocês têm que lidar no dia a dia, né? Mas no fim eu sei que sempre tem um propósito que é coerente em relação ao propósito da Coprel Telecom, né? Como um todo. O que motiva vocês nesse trabalho tão técnico, mas sabendo que ao mesmo tempo, lá naquele evento, lá naquela feira, proporcionar uma conexão de qualidade, uma conexão estável e segura, principalmente nos dias de hoje, né? Porque a gente está entendendo o quão necessário é se sentir seguro por onde a gente vai e onde a gente coloca o nosso nome, né? Então,
Imagino que isso seja uma coisa que motiva vocês, Sim, mesmo sendo muito técnico. Sim, com certeza. Como eu falei antes, cada projeto, cada evento é algo novo. A gente não trata eles de forma comum. Cada um é analisado, a quantidade de rádios que a gente tem que usar, como é que a gente vai fazer para ter uma cobertura melhor e poder atender tanto o expositor, o visitante, a questão das maquininhas, como eu falei anteriormente. Isso é para feiras, para eventos. Aí você vem uma solicitação de uma empresa, a gente tem que fazer a cobertura da empresa. Então pode ser uma empresa grande, uma pequena, cada projeto é diferente, cada projeto tem que ser analisado de forma diferente. E como você falou, né, a nossa equipe de infraestrutura não oferece só a parte de Wi-Fi, nós oferecemos também projetos de CFTV, onde a gente consegue oferecer para empresas ou para domicílios. Agora mesmo, essa semana a gente lançou a nossa câmera Wi-Fi doméstica, né? É um produto que a gente está lançando. Então, cada detalhezinho assim é diferente. Isso que nos motiva. Cada projeto a gente tem que analisar, sentar e verificar o que tem de peculiar em cada um deles. Então isso é o que faz a gente no dia a dia tentar entregar o melhor com segurança, como você falou, e responsabilidade, né? E sempre sendo transparente com o cliente para que seja bom para ambas as partes, tanto para a Copel Telecom como para o cliente. Ele vira um parceiro, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que esse assunto é necessário que a gente fale e é útil para as pessoas que estão acompanhando, que estão ouvindo, porque realmente a Copel fornece esse tipo de serviço ainda querendo contribuir realmente com a vida das pessoas, né, com o nosso propósito cooperativista também. Então, eu acho que é um assunto muito útil que as pessoas saibam e busquem pesquisar mais também por onde elas estão passando, onde que estão colocando seus dados e saber que tem uma empresa como a Copel Telecom e uma cooperativa como a Copel num todo que busca garantir essa segurança desse serviço é um diferencial nos dias de hoje, né? Então, Everton, muito obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade para o nosso episódio e por falar desse tema tão importante que é o trabalho de vocês, que é da engenharia, que a gente fala que é o cérebro da Copel Telecom, né? É uma área muito importante que vocês estão sempre ali muito focados, né, em partes complexas que muitas vezes as pessoas não veem, mas que faz toda a diferença desde a velocidade do serviço da internet quanto à segurança dos dados. Com certeza, eu agradeço a oportunidade para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, ainda não tão divulgado e não tão falado entre as pessoas, né? Mas é sempre bom a gente chegar e passar um pouco do conhecimento e também começar a mostrar o que a engenharia faz por trás da internet que cada pessoa utiliza na sua casa, na sua empresa ou no seu negócio. Exatamente. Essa foi então a nossa edição do Coprelcast sobre segurança de redes da Copel Telecom e como um todo também com o Everton Lucas, que é coordenador de infraestrutura da engenharia da Copel Telecom. Muito obrigada, Lucas. Obrigado. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.